pessoal, vamos começar mais uma entrevista do Boletim Aptar e Coronavírus. A gente está trazendo esses boletins informativos sobre a pandemia, voltada para o público 60+. E hoje a gente vai conversar com o Dr. Luiz Antônio Gil Júnior, que é geriatra, formado pela Faculdade de Medicina da USP. Ele é diretor do Instituto Benvita e é sócio fundador da Mastercare Brasil, é isso? Isso, exatamente. Tudo bem? Legal. Doutor Gil, obrigada por aceitar nosso convite para conversar sobre sua experiência. Boa tarde a todos. Eu que agradeço o convite e espero poder explicar um pouco sobre o coronavírus nesse momento tão difícil aí para todos nós, né? Legal. Então, para começar, queria lançar a primeira pergunta, que é sobre diagnóstico, porque você é geriatra e você trabalha com o público idoso, que é o público de maior risco, né? Como é que foi quando a coisa estourou, quando começaram a aparecer os primeiros casos e as pessoas não tinham muita certeza de sintoma? Então, puxa, eu tô com uma tosse, tô com uma febre, ligo para o geriatra, interna, não interna, manda vir no consultório. Como é que foi, assim, para você administrar esses primeiros casos e como é que a coisa foi evoluindo? Lá no início da pandemia aqui no Brasil, né? A gente tinha uma situação de possibilidade de coleta de exames. Então, estava um pouco mais flexível para se coletar exames. Mas, de fato, esse foi um momento muito complicado, né? Porque, obviamente, como a população idosa é de mais risco, ninguém quer sair de casa, né? Então, eles não queriam se dirigir até o laboratório e o laboratório ir até eles era possível, mas um pouco mais complicado demorar. Então, de fato, foi uma situação bem delicada, porque ao mesmo tempo que uma pessoa poderia ter o coronavírus, ela poderia ter qualquer outra coisa, né? E indo ao hospital, ela iria se expor ao risco de contrair coronavírus, né? No início da pandemia, aqui no Brasil, e eu trabalho no pronto atendimento do Sírio-Libanês, teve uma demanda muito alta, né? Então, tinham muitas pessoas, e provavelmente muitas delas positivas mesmo para coronavírus, o que seria aí um risco, né? Então, ter esse manejo, e eu acho que logo no começo a gente já sabia dos critérios de gravidade. Então, a gente tentou direcionar para aqueles que tinham algum cenário de maior gravidade, que é principalmente a falta de ar ou a queda de saturação. Então, isso foi uma coisa muito boa. Muitos dos meus pacientes mais frágeis, eles têm oxímetro, né? Não sei se todo mundo sabe o que é oxímetro, é aquele aparelhinho que a gente põe no dedo para observar a oxigenação do sangue. E a oxigenação também é um dos fatores de maior risco ou gravidade. Então, eu pedia para essas pessoas ficarem mais monitorizadas para a gente poder mandar para o hospital justamente quem precisava mesmo. Com o passar do tempo, as coletas de exame passaram a ser só para os casos mais graves e internados. Então, a gente continuou seguindo nessa linha. Os mais graves vão para hospitais. Os menos graves, ou os que a gente consegue controlar de alguma forma em casa, a gente tenta manejar da melhor forma possível. Uhum. Você estava me contando, antes da gente começar a gravar, você estava me contando de um caso de uma idosa que era bem idosa, acho que já passando dos 90, e que começou a apresentar sintomas e que você ficou, puxa, e agora? E acabou mandando ambulância lá. Como é que foi essa decisão? Essa é uma senhora de 92 anos, já tem um quadro cognitivo, já teve uma fratura de fêmur prévia, tem cuidadoras que circulam na casa. Então, nesse momento, cuidadores também eles ajudam muito, mas eles também são um fator de risco porque eles circulam. E uma coisa que eu tenho falado e repetido para todas as pessoas é que o problema é circular. Então, assim, a circulação é o grande perigo nesse momento, né? E aí, logo no início da pandemia, a filha me ligou me dizendo que a mãe estava com tosse, dor de garganta e tinha tido febre.
quando ela me falou isso, eu falei, puxa vida, teve alguém doente em casa? Ela falou, ah, teve uma cuidadora com dor de garganta. Como os sintomas podem variar muito, e nessa época os idosos não tinham nem sido vacinados para influenza ainda, foi a pré-campanha de vacinação. Então pode ser qualquer coisa, né? E a gente e nesse mesmo dia, a fisioterapeuta me ligou dizendo: ah, doutor Gil, quando ela caminha do quarto para a sala, ela está ficando mais cansada. Eu falei: pronto, falta de ar, febre, tosse, dor de garganta, quadro perfeito, né? É uma decisão compartilhada de enviar ou não ao hospital. Então, conversei bastante com a filha, a gente já tinha a ideia de ser minimamente invasivo com essa paciente. Mas, enfim, é um momento de muita angústia. A gente optou por... A filha optou por... Inicialmente, ela até queria mandá-la para o hospital. A gente falou, bom, então chama uma ambulância. A ambulância foi com a médica, que foi muito conscienciosa na avaliação. Me ligou, a gente discutiu, a oxigenação estava boa, mas realmente ela tinha febre e tosse. A gente optou por iniciar um antibiótico, observar com esses parâmetros que a gente já conversou e rezar para dar tudo certo. Graças a Deus, não devia ser Covid, ela melhorou e está em casa até hoje. Muito bem, obrigado. Ai, difícil, né? Fazer essa decisão com esse público que é de risco, que tem, enfim, outras questões de saúde também, que às vezes são complicadores num quadro desses. Eu queria só retomar a questão que você fala da circulação, né? Que um dos maiores fatores de risco é a circulação. Tanto as pessoas de fora circulando, quanto os próprios idosos circulando na rua, porque essa foi uma atitude que muita gente chamou de teimosia do idoso. Por que o idoso não fica em casa? Teve até matéria feita sobre isso. Como é que foi para você, com os seus pacientes, convencer da importância de se ficar em casa, de não circular, de se manter isolado? Esse é um outro tema bastante complexo e, em alguns casos, mais difíceis, né? Então, para os pacientes, principalmente que têm alteração cognitiva leve, né, uma demência leve, então aquela pessoa circula ainda, mas ela quer dizer, ela é capaz de sair de casa, mas ela não tem um discernimento pleno, né? Então, assim, fora a teimosia, né, de alguns, de fato, né? Em alguns casos é teimosia mesmo. Então, para algumas pessoas, eu acho que os números e as notícias de mídia e tal foram muito claras, sabe? Elas entenderam que 1 em cada 6 ou 7 idosos vão morrer por causa desta doença. E elas mesmo se auto-isolaram sem maiores preocupações. Algumas, e principalmente essas que têm algum grau de déficit cognitivo, ou então tem até umas que são as mais idosas, falam, mas eu já vivi 95 anos, doutor, eu posso dar uma descidinha, dar uma volta no quarteirão. Isso é meio difícil da gente contra-argumentar, né? Mas a orientação, eu tenho sido bem insistente com os idosos de forma geral, para que eles fiquem em casa, porque de fato nesse momento, e a gente ainda, hoje é dia 23 de abril, né? A gente ainda está num momento de ascensão, né? A gente está num momento ainda crítico e a gente está num momento pré-reabertura de algumas coisas. Então, assim, a gente ainda vai passar por turbulências. Você teve alguns pacientes que tiveram Covid-19, tanto pacientes que tiveram que ser internados, quanto pacientes que tiveram simplesmente que ficar em casa, isolados. Como é que foi isso? Como é que foi a experiência? Como é que foi para eles de repente, estar sendo acometido por uma doença que ninguém sabe exatamente como é que pode ser o desfecho? Eu acompanhei alguns casos, principalmente de idosos mais jovens, né?
Então, eram pessoas aí entre 65 e 70 anos, bastante ativos, né? Que, inclusive, um deles certamente contraiu a doença no local onde ele trabalha, né? A filha me referiu que certamente ele tem um lugar ali, um lugar que ele vai almoçar, que outras pessoas já tinham contraído. E acho que tem algumas pessoas que ainda têm uma certa dúvida da existência da doença, mas ao mesmo tempo um medo porque as notícias não são boas. Então, eu acho que isso gera e outro ponto muito importante, a alta transmissibilidade, então um medo dentro do domicílio muito grande. E acho que assim como algumas outras pessoas relataram, é sempre o medo do dia seguinte, né? A gente nunca sabe como que vai acordar no dia seguinte, e isso vai com bastante insegurança e com bastante dificuldade, pelo menos até o 14º dia, né? Inicialmente os sintomas são leves, depois eles vão ficando mais exuberantes e aí também, conforme os dias vão passando, a pessoa vai ficando isolada dentro de casa, tem uma mistura de sentimentos aí, medo, ansiedade, irritação, insegurança, isso envolve toda a família, então isso é muito complicado. Esses casos que eu acompanhei, teve um senhor e uma senhora que eram marido e mulher, o marido que foi o primeiro infectado, ele passou por momentos muito delicados em casa, a gente conseguiu controlar os sintomas. A esposa passou a ter sintomas, num primeiro momento ficou minimizando, achando que não era nada, isso evoluiu nesses dias seguintes, ela acabou tendo que ser internada, acabou ficando 48 horas numa unidade intensiva, então assim, gerou um certo medo em todos eles, em todos da família, que fica nesse misto de sentimento. Essa senhora foi internada, não tinha visita, não tinha acompanhante, então ficava sempre aquele momento de tensão do que vai acontecer de hoje para amanhã, né? Uhum. Graças a Deus, né, e ao tratamento aí de suporte que foi oferecido, os dois pacientes evoluíram com cura e aparentemente até o momento não tem mais ninguém em casa doente nesse caso aí. Bom, esse é um caso bem sucedido, né, de marido e mulher que contraíram a doença, tiveram formas de tratamento diferentes. Então ela teve que ser internada, ele teve que ficar em casa apenas. E aí agora que os dois estão curados, já resolveram a situação, como é que o isolamento? Eles têm que se manter isolados? Como é que é o procedimento depois da alta? De forma geral, a orientação tem sido que o paciente fique isolado até 14 dias depois do início dos sintomas, tá? Ou do exame positivo, também é nos casos muito pouco sintomáticos. Além disso, existe também a recomendação de que ele fique isolado até acabarem os sintomas. Então, vamos supor que ele complete os 14 dias de isolamento, mas ele ainda tem tosse. A orientação é que ele permaneça isolado, uhum, até o término dos sintomas. Essa é uma doença muito nova, a gente está aprendendo todo dia com ela, né? Então, como a gente diz em outros momentos, a gente está andando de carro e trocando pneu ao mesmo tempo. Então, tudo muda a todo dia. Até por isso, muitas coisas que eu tenho dito, eu tenho falado datas, porque na data de hoje a recomendação é essa. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a uma semana. Então, nesse período, o ideal, né, nesse período de isolamento, é que a pessoa fique isolada num quarto e banheiro. Então, que aquele quarto e banheiro seja dela e ela não saia daquele local.
as alimentações sejam, as refeições sejam feitas naquele local, as roupas fiquem separadas. Se eventualmente precisar muito circular, que ela use máscara pela casa, né? Se ela precisar sair para a rua, obrigatoriamente tem que usar máscara. Mas quanto mais isolada ficar, menor o risco dela transmitir para outras pessoas. Uhum. Essa doença é uma doença que tem uma característica impressionante, que é a capacidade de transmissão, né? Então, acho que isso é uma das grandes dificuldades da doença e o que a gente tem que tentar bloquear ao máximo. Por isso que esse isolamento é muito importante não só dos que estão infectados, que isso é mais importante ainda, mas também o isolamento social de forma geral, o distanciamento social de forma geral. Uhum. Só uma dúvida aqui técnica. Você falou que são 14 dias de isolamento após o surgimento dos sintomas. Mas, por exemplo, a pessoa teve os sintomas, apareceram no dia 1º. E aí os sintomas evoluíram. No caso dessa senhora, ela foi internada, ela saiu da internação, mas ela não está completamente zerada dos sintomas. Então, sei lá, ela tem alguma tosse ainda, ou ela tem uma certa dor de garganta, mas já passaram os 14 dias. Ela tem que continuar isolada, mesmo depois de ter tomado alta do hospital, já está em tese curada, ela tem que continuar isolada, é isso? Exatamente. Essa senhora saiu de alta do hospital antes de completar os 14 dias, né? Então, assim, ela ainda tinha um critério tempo, mas após os 14 dias, se tiver tosse, se tiver sintomas respiratórios, a recomendação é que continue isolado. Entendi. E é fácil convencer essas pessoas a ficarem isoladas, porque, né, já fui internada, em tese já passou tudo, por que eu tenho que ficar aqui trancada dentro de casa? É fácil convencer essas pessoas a ficar em casa, não? Nem sempre, né? Então, assim, e não só isso, né? Acho que esse meu casal aí, que foi meu paciente e tal, eram idosos saudáveis, né? Eram idosos que não tinham comprometimento. Então, assim, para eles era uma questão exclusivamente de convencimento cognitivo, né? O que não foi fácil, né? Eu acompanhei durante todo o processo, conversei com a filha várias vezes e a mãe queria dar uma saidinha para fazer não sei o quê, fazer não sei o que lá, sair pela casa, né? E sendo que tinham outras pessoas vulneráveis na casa. Então, a gente teve que insistir e o esposo queria sair para trabalhar de novo. Então, assim, a gente teve que fazer foi um trabalho muito árduo convencê-los de que a saída deles poderia levar outras pessoas para o hospital. Então, enfim, não é fácil, né, responder a sua pergunta, mas a gente tem que ser categórico, insistente, porque isso pode fazer a diferença entre aquela casa cessar a infecção ali contra aquela casa ter mais e mais infectados. E, infelizmente, alguns podem não evoluir tão bem quanto outros. A gente também conversou um pouquinho sobre grandes idosos, né? Idosos que, enfim, têm mais de 80 anos, alguns deles têm outras doenças ou têm problemas de mobilidade, são frágeis, e tem a questão do cuidador, né? Precisa ter alguém lá para dar uma assistência para esses idosos. Como é que fica essa relação do cuidador com o paciente? Então é melhor o cuidador não vir, mas aí o paciente está lá e está desassistido, e aí se ele desenvolve uma coisa ninguém está vendo. O que você recomenda nessa situação? É melhor o cuidador vir? É melhor o cuidador não vir? O que você recomendaria? Para essa a gente tem que respirar fundo para responder, né? Foram muitos pacientes meus que me perguntaram sobre isso. E eu acho que a decisão ela é individual, porque a gente não tem como tomar uma solução única para todo mundo, né? A gente tem vários cenários, né?
do cenário daquele idoso acamado, que não tem como fazer as coisas sem ter o apoio do cuidador, né? O cuidador, aliás, o cuidador, infelizmente, hoje ainda é uma profissão não regulamentada, né? Isso é um problema muito sério e eu desejo que isso seja resolvido e eu quero me empenhar para que esse problema seja resolvido, porque o fato de não ter a profissão regulamentada também dificulta muito em uma série de cenários, né? Mas, assim, essa decisão acabou sendo muito individual, né? Individual do ponto de vista do paciente, individual do ponto de vista do cuidador e individual do ponto de vista da família, né? Eu tive famílias que se dispuseram, falou, bom, eu consigo me virar com a mamãe de alguma forma, eu vou me trancar com a mamãe aqui em casa, vocês me ajudem de alguma forma, trazendo comida, fazendo alguma... e eu me viro aqui dentro, né? E se trancou junto com a mãe dentro do apartamento e está cuidando dela desde então. Eu tenho famílias que não têm condição de cuidar, o idoso é de grande demanda, né? E os cuidadores estão dispostos a ir. Então, nesse cenário, eu tive duas situações diferentes. Eu tenho famílias em que o cuidador está fazendo mais turnos direto. Então, o cuidador fica 2, 3 dias na casa e depois folga 2, 3 dias. Uhum. Eu tenho famílias que o cuidador foi trancado junto com o idoso em casa, né? Então, o cuidador virou um morador da casa por algum período, 7, 14 dias, direto, né? Então, assim, é uma dedicação muito, muito bonita e muito importante também nesse momento, né? E eu tenho famílias que continuaram no mesmo esquema anterior, o cuidador entra, outro sai, um entra, outro sai a cada 12 horas. E para esses casos, a gente tem que manter a orientação de cuidados. Então, assim, se der para vir de transporte privado, é melhor? Melhor. Tem menos contato. Se der para vir a pé, melhor? Melhor. Tem menos contato. Se der para... Se não der para fazer nada disso, então usa máscara, chega em casa, chega na casa do idoso, lava a mão, troca de roupa, mantém-se de máscara o tempo todo, tenta, dentro do possível, manter um certo distanciamento, sem abraço, sem beijinho, sem aperto de mão, né? Então, assim, fazer o que é possível, álcool gel, higiene das mãos, então fazer o que é possível para tentar manter os pilares os pilares do bom cuidado nesse momento Covid. Uhum. Uma das matérias que saiu recentemente, e muita gente está falando, poxa, agora as pessoas só estão morrendo de Covid, né? Não tem mais ataque do coração, não tem mais nenhuma outra doença que está aí acontecendo, só Covid agora, né? Você acha que tem idosos que estão evitando ir, que estão evitando ir para o hospital com medo de aglomeração, de talvez contrair a Covid e acabam negligenciando outras condições que eventualmente eles tenham? Sim, de fato, sim, essa é a resposta. A gente tem tentado manejar isso e é isso, semanalmente. A cada semana a gente vai lidando com novas situações. Então, neste período de pandemia, eu já tive paciente com febre e infecção urinária, eu tenho pacientes em investigação de câncer que estão receosos e a gente precisa ficar tentando encontrar maneiras deles prosseguirem a investigação e o tratamento. Então, assim, é muito importante que as doenças crônicas continuem a ser acompanhadas de alguma forma, né? É muito importante, e essas
são mortes que a gente não vai contabilizar para o Covid, de certo nós teremos. São mortes por outras doenças que não foram adequadamente tratadas por conta do Covid, né? Então, eu tenho um idoso que foi fazer colonoscopia, cancelaram a colonoscopia e não sei o quê, no fim fizeram a colonoscopia e era realmente uma neoplasia, e agora a gente está numa programação de operar, né? Mas são outras doenças que precisam ser cuidadas e tratadas, precisam de alguma triagem ou pelo menos de alguma avaliação, seja por telemedicina, seja pelo contato com o seu médico, enfim, e que vão precisar de segmento. Mas é isso, acho que a cada semana a gente vai se adaptando e se ajustando para tentar continuar e manter o tratamento das outras doenças que são frequentes e muito importantes. Uhum. Eu vou lançar a última pergunta para você, porque eu sei que as agendas são complicadas. A gente está começando a ouvir agora uma possível data para o fim da quarentena, né? Então, pelo menos aqui em São Paulo, Dória estava falando que no dia 10 vão começar a abrir gradualmente alguns negócios, alguns setores da economia. Você acha que no dia 10 já podemos liberar para esse grupo de risco, que são os idosos, a circulação, ou a gente tem que se manter em casa? Eu acho que para esse grupo a resposta é não. Definitivamente não, né? Como a gente já falou em outros momentos aqui da entrevista, a gente está vivendo semanas, né? Aliás, eu pergunto para você, faz quanto... eu não sou entrevistador, mas sou entrevistador. Eu pergunto para você, faz quanto tempo que parece que você está na pandemia? Nossa, muito tempo. Parece que faz muito tempo, né? Parece que faz muito tempo. E infelizmente, assim, o momento de uma semana é um momento muito longo, né? Em todos os sentidos, tanto do sentido da gente ficar restrito, quanto do sentido da gente saber o que vai acontecer. Eu acho até que a data de 11 de maio, né, que foi colocada aí, hoje, né, ela é uma data que ainda dá um respiro para a gente de mais 15 dias aí para saber o que vai acontecer, né? Uhum. Eu tenho certeza que se isso continuar numa escalada muito rápida, eles vão mudar de ideia, né? Se isso ficar numa escalada mais leve, né, mais moderada, talvez eles mantenham a ideia de liberar alguns setores. Mas o que os epidemiologistas e os infectologistas dizem? Que para a gente ter um controle dessa situação, ou a gente tem que ter uma vacina, que está longe, né? Ou a gente tem que ter 70% da população infectada, que a gente está longe também. Uhum. Né? Então, enquanto isso não acontecer nenhuma coisa nem outra, eu acho que a gente vai se manter, os idosos vão ter que se manter mais isolados, a gente vai ter que se manter super atento com cuidadores doentes, com pessoas que circulam doentes. Eventualmente, em algum momento mais para frente no ano, e eu não arrisco a dizer datas, eu acho que a gente vai poder fazer pequenas liberações ou umas reavaliações pontuais, a depender de como a coisa seguir. Uhum. Mas vai passar, né? Então, assim, o que são 30 a 60 dias para quem viveu 80 anos? Né? Então, assim, dá para esperar mais 30 a 60 dias. Né? A gente espera que todos passem bem nesta fase, né? E que poucos precisem de auxílio médico. Óbvio que quanto mais idoso, mais a pessoa sente que aqueles dias que ela está perdendo, né? Ela está perdendo, né? Que ela está deixando de viver.
Isso também é um contrassenso psíquico muito complicado nos muito idosos, né? Porque 6 meses para a gente, ou se você contar 6 meses em 90 anos, parece pouco. Mas para quem tem 99, 6 meses parece muito. Né? 60 dias parece muito. Então, esse é um dilema do tempo, eu diria. Nós estamos vivendo um dilema de tempo também, em outros sentidos. Mas vai passar. Vai passar, essa é a esperança de todo mundo, né? Tá todo mundo procurando ficar em casa, mas focando no vai passar. Doutor Gil, quero te agradecer muito pela entrevista, foi muito interessante, muito elucidativa, em inúmeros pontos, e eu tenho certeza que vai ser muito útil para os nossos espectadores e para os nossos ouvintes, porque também vai virar podcast. Eu agradeço o convite, eu acho que é um momento bastante difícil da humanidade, acho que a gente está vivendo, se Deus quiser, não viveremos isso novamente, e que todo mundo possa viver esse momento da forma mais suave possível, né? Dentro do possível, que as pessoas consigam usar a tecnologia em favor de se conectar mais, de rezar mais, de meditar mais e de tentar viver esses momentos de forma mais leve. É isso aí, doutor Gil, muito obrigada. Obrigada para os nossos espectadores que assistiram a nossa entrevista e a gente fica por aqui. Até a próxima. Obrigada, gente. Obrigado.